Bom dia, crianças. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a história de Barra do Mendes. Então, antes da gente começar, antes de eu começar a contar um pouco da história de Barra do Mendes, eu vou deixar para vocês aqui a bandeira da nossa cidade. Nós podemos ver que a bandeira da nossa cidade carrega as cores vermelha, branca e azul. E o lema de Barra do Mendes é "A ordem é crescer", que é o lema que está na bandeira. Então, para a gente poder entender um pouco mais da história do nosso município, eu vou estar fazendo a leitura de uma historinha para vocês, então, que tem como título Barra do Mendes, um lugarzinho mais lindo que já viu. Vamos ouvir uma história dessa cidadezinha chamada Barra do Mendes? Há muito, muito tempo atrás, eles tinham um lugar muito, muito lindo mesmo. Esse lugar ficava no sertão nordestino da Bahia. Nessa época, no ano 1917, Barra do Mendes pertencia a outra cidade chamada Brotas de Macaúbas. Pois é, agora vamos escutar com muita atenção como essa cidadezinha foi criada. Começou com uma fazenda chamada Barra. Sabe por que do nome Barra do Mendes? Barra, porque ficava no encontro dos rios Milagres e Marrão. Mendes foi acrescentado em homenagem ao dono da fazenda. E ao redor dessa fazenda Barra surgiram outras famílias e depois uma grande quantidade de pessoas. O intendente, o prefeito de Brotas, Militão Coelho, pediu ao governador a separação do município e a formação da nossa cidade, Barra do Mendes. O governador atende seu pedido em 21 de julho de 1917. O município é criado. Ali não existia escola nem creches. Não tinha hospital, nem praças. Prefeitura e Câmara de Vereadores, nem pensar. Acha que tinha posto de gasolina? Imagina, de jeito nenhum. E sabe por quê? Porque não tinha carros na rua, nem uma moto para abastecer. Sem barulho de carros, motos, naquela fazenda reinava a paz. O único meio de transporte era o lombo de um animal. Na verdade, nesse lugar existiam poucas famílias. A beleza desse lugar estava nas belas paisagens naturais ali preservadas. Apesar do longo período de seca, que era comum naquela região, no tempo de chuva a caatinga, que é a vegetação comum do Nordeste, se transformava em um espetáculo de cores com o verde das árvores, que se misturava flores amarelas, vermelhas, rosas, brancas e muitas outras. Árvores tinham um montão: baraúna, aroeira, gameleira, jacarandá, barriguda, umburana, juá, umbu, mandacaru. Tinha preá, veado, ema, tatu, teiu, raposa, saruê, seriema, cobras, gambá e muito mais. Sufa. Naquele tempo, também em nossa cidade, aconteceu um conflito, uma briga entre Militão Coelho e Horácio de Matos pela disputa da cidade. O tempo passou. Depois de muita luta, felizmente os moradores pediram paz. Então, em 14 de agosto de 1958, foi emancipado o município de Barra do Mendes. As flores voltaram a perfumar aquela terra. Esse paraíso fica a 534 quilômetros da nossa capital, Salvador. Ali existia um rio, chamado Jacaré. Sabe por quê? Porque muitos jacarés viviam nas margens daquele rio. Nessa cidade linda, riachos e lagos se encontram, formando a barra mais linda do mundo. E naquela cidadezinha, as pessoas seguem amigas e companheiras, e foi assim que passou a ser chamada capital da amizade. E assim segue a história da cidade de Barra do Mendes. Criação do conto lúdico. Quem criou esse conto foi as professoras Margarete Abade, Maíra Freitas e Valnice Souza. Crianças, então para a gente poder entender um pouco melhor sobre a história da cidade de Barra do Mendes, nós vamos relembrar algumas coisinhas que estavam na historinha que eu li para vocês. Então primeiro nós vamos relembrar o porquê
do nome Barra do Mendes. Qual é a origem do nome Barra do Mendes? Então, Barra, o nome Barra surgiu por causa do encontro dos rios Marrão e Milagres. E Mendes foi acrescentado em homenagem ao dono da fazenda Barra. Lembra que no início da história dizia que Barra do Mendes primeiro era uma fazenda? Então, o dono dessa fazenda chamava Felipe Mendes de Vasconcelos. Então, por isso que Barra do Mendes por isso que na cidade recebeu o segundo nome Mendes, por conta em homenagem ao dono da fazenda Barra. Então, o nome Barra do Mendes, Barra por conta do encontro dos rios Marrão e Milagres, e Mendes em homenagem ao dono da fazenda. Agora, só para relembrar algumas datas. Então, no ano de 1917, Barra do Mendes pertencia a outra cidade, que se chamava Brotas de Macaúbas. Então, no ano de 1917, Barra do Mendes ainda pertencia à cidade de Brotas de Macaúbas. Então, nesse mesmo ano, Militão Coelho, ele pede a separação. Ele pede para separar Barra do Mendes de Brotas de Macaúba e pede para criar uma nova cidade. Então, na data de 21 de julho de 1917, o pedido do Militão Coelho é atendido e a cidade de Barra do Mendes é criada. Só que Barra do Mendes só é emancipada, o município de Barra do Mendes só é emancipado na data de 14 de agosto de 1958. Então, por isso que Barra do Mendes faz aniversário na data de 14 de agosto, na data 14 do mês de agosto, porque foi no ano de 1958, foi o dia e o mês em que o município de Barra do Mendes é emancipado. Então, esse ano, na data de 14 de agosto, Barra do Mendes faz 62 anos. Então, crianças, essa foi a aula de hoje. Um abraço. E durante essas 2 semanas, nós vamos estar trabalhando sobre a nossa cidade, sobre Barra do Mendes. Então, um abraço, até o próximo vídeo.